e eu queria que essa próxima atividade fosse uma atividade em grupo. O primeiro grupo, então, tem a Ana Dulce, o Caio, a Mariana e o Rômulo. O segundo grupo tem a Bruna, o Carlos Eduardo e o Matheus Paiva. Terceiro grupo, Elias, Emanuel e Matheus Oliveira. O quarto, Leandro, Esther e Pedro. O quinto, Brena, Duliane e Rodrigo. O sexto, Guilherme, Jefferson e Totmés. O sétimo, Jandson, Simeone e William. O oitavo, Luan, Giovanni e João Marcos. O nono, Manuela, Luca e Marcos Vinícius. E o décimo, Maurício, João Vitor e Lucas Oliveira. Vocês vão dar um jeito durante essa semana de se falar via WhatsApp, de se falar via Google Meet e tentar resolver novamente a prova da semana passada. Professor, mas eu me saí muito bem, por que eu preciso resolver? Porque você que se saiu muito bem vai ajudar os seus colegas a entenderem onde é que eles erraram, onde é que eles estão errando. Professor, acho que o senhor esqueceu de mim nessa lista dos grupos. Quem fala? É o Matheus, o Freitas. Ué, Eu creio que não tá, não. eu tenho dois Matheus, o Paiva e o Oliveira. Você não é nenhum dos dois. Não é nenhum dos dois. É o Tem um Freitas. terceiro Matheus. Na verdade, Isso. eu estou com essa lista que é a lista do Classroom. Hã? Depois você fala comigo no privado e aí eu vou colocar você nesse segundo grupo, no grupo que está a Bruna, o Carlos Eduardo e o Matheus Paiva, ok? Tá bom, então. Ok, você fica nesse grupo. Mas depois você fala comigo para a gente descobrir por que você não está no Classroom. Tá, está certo. Por que você não está na minha lista lá. Então, eu falava o seguinte, os que se saíram muito bem nesse teste vão ajudar os outros a compreender por que não se saíram tão bem. E eu disse que essa atividade tem dois objetivos. O primeiro é tentar elucidar para aqueles que não saíram tão bem, descobrir onde é que erraram e, ao descobrir os seus erros, tentarem errar diferente da próxima vez. E eu acho que se saíram muito bem exercitar sua capacidade de empatia e de ensino. Em algum momento, vocês que vão ser engenheiros e engenheiras vão precisar liderar grupos. E essa capacidade de liderança é o que a gente chama de uma das soft skills que não são ensinadas. Não tem como a gente ensinar isso para vocês numa aula, mas vocês têm como exercitar isso em atividades. Então, liderar, tomar para si a responsabilidade de um grupo, dividir conhecimento, orientar, é uma importante capacidade, é uma importante atividade que o engenheiro desenvolve na sua vida profissional. Então, e ao passo que vocês fazem isso, empaticamente estão ajudando seus colegas e estão ajudando a si a desenvolver também uma capacidade profissional. Ok? Todo mundo vai ser pontuado da mesma forma. E essa atividade aí vai valer 5 pontos para todo mundo. A única coisa que eu quero é que o líder do grupo, que é o primeiro da coluna, então o líder do grupo 1 é a Ana Dulce, o líder do grupo 2 é a Bruna, o líder do grupo 3 é o Elias, do 4 é o Leandro, do 5 a Brena, do 6 o Guilherme, do 7 o Jandson, do 8 o Luan, do 9 a Manuela e do 10º o Maurício, atestem para mim que os outros todos participaram dessa resolução. Ok? Eu vou compartilhar com os líderes de grupo uma planilha de resolução, que foi a planilha que eu fiz e usei para corrigir a prova de vocês, e vocês podem usá-la para dividir com os colegas de vocês aí a resolução da questão. Tá bom? Bem, vamos então. Ainda nesse assunto de avaliação, quem fala? A Mariana. Oi, Eu Mariana. percebi que tem gente da outra turma nesses grupos.
É? Isso. Aquele pessoal que fez a prova junto com a gente. É por isso que eu tenho muita gente, né? Tá, eu vou ver isso e comunico vocês, tá bom, Mariana? Tem o Jefferson da outra turma, né? Tá, eu vou ver isso. Bem, eu vou redividir esses grupos para ficar só o pessoal dessa turma. Vamos fazer o seguinte, ainda falando sobre avaliação, eu tentei ser extremamente detalhista quando eu fiz a correção de vocês. Obviamente, aqueles que se saíram muito bem, eu não tinha nada para dizer, além de parabenizá-los. Os que se saíram medianamente, eu tinha algumas coisas para dizer. Os que saíram bem mal, esses eu peguei mais no pé, porque é minha função aqui apontar e criticar o trabalho de vocês. Na medida em que eu sei, que eu percebo em que caminho errado vocês estão indo, ou em que direção certa vocês estão indo, eu tenho que falar. Eu também fui bastante duro em críticas relativas à linguagem escrita de vocês. Muitos de vocês acham que, pelo fato de trabalharem, de terem escolhido uma área profissional das ciências exatas, da área de tecnologia, não precisam saber escrever. É um engano comum dentro da engenharia, assim que vocês começam disciplinas técnicas. Vocês vão ter que apresentar seminários, vocês vão ter que apresentar relatórios técnicos, vocês vão ter que apresentar artigos, vocês vão ter que apresentar uma monografia no trabalho de conclusão final de curso, vocês vão ter que se expressar de diversas formas, tanto escrita quanto oralmente. E vocês têm que apreciar o rigor da língua portuguesa. Eu não estou dizendo com isso que vocês falem de forma empolada ou que usem palavras difíceis, como fazem os nossos colegas advogados para se expressar, mas pelo menos ortografia, por mais simples que a linguagem seja, e é até bom que uma linguagem de engenheiro seja direta, pragmática, clara, concisa, mas observem aí regras de pontuação, de acentuação, de ortografia, de clareza, para que vocês se expressem bem também na forma escrita. Também professor, eu sou professor de topografia, eu sou professor de português, eu sei. Mas é minha obrigação apontar todas as dificuldades que vocês estão tendo. E essa é uma que eu percebi muito comum na avaliação de vocês. Bem, eu queria mostrar uma outra coisa para vocês, que é o seguinte, não sei se eu consigo mostrar isso aqui para vocês. Deixa eu copiar daqui e colar lá na apresentação de vocês, aí vocês veem. Vocês estão vendo aí o que eu colei, que é um calendário? Sim. Sim, não? Sim, tá aparecendo. Ok. Então, eu coloquei aí os meses de setembro e outubro, que são os últimos 2 meses que a gente tem de aula. No dia 2 de setembro, para a turma 2, foi a primeira AP. Aí, eu tinha colocado aqui que a gente hoje faria uma correção da prova, mas aí depois me surgiu a ideia de fazer esses grupos e entregar para vocês a planilha e fazer com que vocês mesmos descubram os erros que cometeram. Então, a gente não vai fazer a avaliação aqui, usar o horário da aula para fazer isso. Então, a gente já vai dar hoje a aula de altimetria, começar com nivelamento geométrico. Depois, nivelamento trigonométrico. Depois, a gente vai ver os produtos que vêm do nivelamento geométrico e do nivelamento trigonométrico, que é perfil, curva de nível, modelo digital do terreno e declividade. Depois, vamos fazer um levantamento planialtimétrico, juntando a altimetria e a planimetria, resolvendo uma poligonal planialtimétrica com uma poligonal apoiada. E, finalmente, o último assunto do curso, a parte de locação de curvas. Tudo isso aí sobe uma semana, porque eu tirei a correção de hoje. E aí a gente deve fazer uma aula de exercício no lugar dessa correção no dia 14, e a segunda AP deve ser no dia 21.
Para quem quiser fazer o AF já deixar, e eu recomendo que faça, professor, mas eu não sei se eu vou precisar. Ok, se você tirou notas excelentes na primeira e na segunda P, nem precisa mesmo, eu acho que já está de bom caminho andado aí. Mas se você tirou notas medianas ou notas ruins na primeira ou na segunda P, eu recomendo que você deixe já uma F pronto, feita, porque você ainda está com tudo muito fresco na cabeça, e aí quando vier a nota da prática, a gente, se precisar, usa a nota do F. Se não precisar, descarta a nota do F. Certo? Pois bem, então vamos começar agora só para a gente se guiar o que é que a gente tem aí até o final do semestre ainda de aula e de conteúdo distribuído nas aulas que a gente tem. Pois bem, vamos falar de levantamento topográfico altimétrico hoje. A primeira parte do curso que culminou com a primeira avaliação parcial na semana passada foi levantamento topográfico planimétrico, onde a gente viu poligonação por ângulos horários e ângulos de deflexão, viu métodos de levantamento de detalhe, e aí foram 4, irradiação, interseção, estação livre, bilateração e determinação de área pelo método analítico, método de Gauss. Isso aí foi o que a gente viu até a primeira AP. Agora a gente começa a pensar na segunda avaliação parcial, e aí a gente começa um outro segmento, um outro tipo de levantamento no nosso curso, que é a parte de levantamento altimétrico. Nem levantamento altimétrico a gente vai ver 2 métodos básicos e os produtos decorrentes desses 2 métodos. O primeiro é o nivelamento geométrico e o segundo é o nivelamento trigonométrico. Depois a gente fala sobre os produtos. A aula sobre produtos, inclusive, vai ser uma aula com software, com ajuda de software, e eu vou depois falar para você, na aula que vem eu falo sobre isso, para vocês já instalarem aí na máquina de vocês um software gratuito para a gente poder trabalhar durante a aula. Mas hoje eu vou falar para vocês de conceitos básicos e gerais de altimetria, de levantamento altimétrico, e já começar no primeiro levantamento, que é o nivelamento geométrico. Ok? Então, vamos lá. Bem, aqui tem um sumário do que eu pretendo dar nessa segunda parte do curso, não só na aula de hoje, mas nessa aula e nas próximas 2. Então, a gente vai ver hoje conceitos gerais e definições, vai falar um pouco sobre o sistema geodésico brasileiro, mais especificamente a rede altimétrica, falar sobre limites e tolerâncias aí na NBR 3103 em relação à altimetria, os 2 métodos de nivelamento, o nivelamento geométrico, que também se subdivide em simples e composto, e o nivelamento trigonométrico, e só vou citar o nivelamento taqueométrico, porque é algo que se tornou obsoleto. Depois, declividade, curva de nível, perfil longitudinal, seção transversal, modelagem numérica do terreno, volumetria e topologia. Então, isso aí tudo está dividido em 3 aulas, onde essa é a primeira aula sobre altimetria. Bem, sobre conceitos e definições, eu queria dizer para vocês o seguinte, altimetria é uma palavra que também deriva do grego, e a sua origem, sua gênese, e basicamente significa medir alturas. E eu queria chamar a atenção de vocês que as alturas que a gente vai medir, na verdade, são distâncias. Eu falei em algum momento para vocês que trabalhar com topografia é medir ângulos e distâncias, e a altimetria não foge disso. Nesse caso, a gente vai medir distâncias verticais, que a gente aqui chama de alturas ou de altitudes. Para medir distâncias verticais, a gente precisa ter um referencial. Assim como na planimetria a gente usa meridianos, paralelos para medir ângulos e distâncias, ou então o meridiano central e o paralelo do Equador para medir coordenadas UTM no fuso UTM, também na altimetria a gente tem que ter uma referência para poder medir as alturas, as altitudes, e para nós, a referência para medir a altitude é aquela figura geométrica que eu falei para vocês na primeira ou na segunda aula, não lembro bem, que é o geóide, a gente vai falar um pouco mais sobre ele daqui a pouco. O produto da altimetria, o produto final, ele se resume no que a gente chama de altitude ortométrica, numa cota ou numa altura elipsoidal, e elas não são a mesma coisa. E eu vou definir para vocês cada uma dessas coisas. Bem, eu não sei se vocês lembram da aula de forma da Terra, mas eu falei que a gente tinha basicamente 2 modelos que usava na topografia. O modelo elipsoidal,
que a gente usava para determinar coordenadas planimétricas, que a gente não vai mais citar aqui agora, e o modelo geoidal, que é o geóide, que é uma figura dinâmica, irregular, que pode ser compreendida como a superfície líquida do planeta, os mares, a água que está sobre os mares, os rios, os lagos, e a água também que percola sob os continentes, em equilíbrio sobre a ação do campo gravitacional terrestre. Esse é o geóide. Como ele é um fluido, e ele está em equilíbrio sobre a ação do campo gravitacional, e o campo gravitacional da Terra não tem a mesma intensidade em todos os seus pontos, em toda a superfície do planeta, ele acaba sendo moldado pela irregularidade do campo gravitacional, ficando mais alto em alguns lugares e mais baixo em outros lugares. Como a gente precisa de uma referência física real, que a gente enxergue para poder medir alturas, e o geóide pode ser compreendido como o nível médio do mar, a gente tem, então, a obrigação de descobrir ou de eleger, escolher um nível médio do mar como referência para o nosso território, no caso, o território brasileiro, para servir como referência para medir alturas. Bem, daqui a pouco eu falo mais sobre essa referência, e agora eu queria só falar da diferença entre altitude ortométrica e cota. Quando é que eu uso o nome altitude ortométrica, que muitos chamam só de altitude? Então, toda vez que eu estou falando de altitude, eu estou falando de altitude ortométrica. Altitude ortométrica é a distância vertical medida entre o nível médio do mar e um ponto na superfície terrestre. Ou seja, se eu uso como referencial o nível médio do mar, exatamente como está aqui do lado esquerdo, aqui, como está o nível médio do mar, eu estou trabalhando com altitude ortométrica. Então, a distância vertical que separa um ponto que eu quero saber a altitude em relação, tomando como referência o nível médio do mar, essa é a altitude ortométrica ou simplesmente altitude. Agora, digamos que eu estou num ponto muito no interior do continente e que eu não tenho essa referência em relação ao nível médio do mar. Então, eu escolho um plano referencial qualquer, uma superfície para servir de referência arbitrária que eu escolhi, e meço a diferença de altura, a distância vertical entre este plano arbitrário qualquer e o ponto na superfície terrestre. Notem que aqui eu tenho uma distância vertical, aqui eu tenho uma distância vertical. Mas aqui a referência é o nível médio do mar. E aqui é um plano arbitrário qualquer. Se a distância vertical é medida em relação ao nível médio do mar, eu chamo isso de altitude ortométrica. Se a distância vertical é medida em relação a um plano arbitrário qualquer, eu chamo isso de cota. Então, a diferença entre os dois, entre cota e altitude, é o referencial. Na altitude, o nível médio do mar, e na cota, um plano arbitrário qualquer. Ficou bem claro isso aí? Vocês têm que entender isso. Vocês têm que entender isso, pessoal. Isso tem que ficar internalizado para vocês. Vocês não podem confundir cota e altitude, isso tem que estar muito claro na cabeça de vocês. Eu coloquei aqui uma figura para que vocês pudessem compreender melhor essas distâncias. E coloquei aqui mais uma ferramenta de geotecnologias que vocês não vão ver em topografia, só verão em geotecnologias aplicadas à engenharia, se forem fazer essa cadeira optativa, que pode ser feita a partir do próximo semestre. Quem ensina isso sou eu também, quem dá essa cadeira sou eu. Ela chama Geotecnologias Aplicadas à Engenharia. É a primeira cadeira optativa que os alunos de engenharia civil podem fazer. E esse é um conteúdo que é visto lá, que é a parte de geoposicionamento por satélite, sistema GNSS, GPS e afins. Pois bem, digamos que eu queira medir a posição de um ponto na superfície da Terra através do sistema GPS. Bem, eu vou coletar informações, medir informações em um receptor. Essas informações são informações que são medidas através de sinais que são emitidos por satélites que estão em órbita da Terra. Esses sinais vão ser captados, vão ser recebidos por um receptor em Terra, vai ser registrado, e com essas informações eu sou capaz de determinar a posição desse ponto. Ok. Dentre a posição desse ponto, eu tenho 3 coordenadas, a posição tridimensional desse ponto. E uma delas é a altura. Só que a altura medida pelo GPS
é a altura em relação ao elipsoide, é essa distância aqui, Hzinho, que está em preto. Ou seja, essa distância que separa o ponto na superfície terrestre da superfície elipsoidal. Porque para o sistema GPS, para o sistema de satélite, a única coisa que existe na Terra é o elipsoide. E essa altura a gente chama, então, de altura elipsoidal. Ok? Digamos, então, que eu estou fazendo medições topográficas com nível, e eu faço diversas medições, e a posição desse ponto agora foi obtida através de levantamento topográfico altimétrico. Nivelamento geométrico, por exemplo, como é que a gente vai ver daqui a pouco. Então, a altitude que a gente vai ver não é a altura que a gente vai ver, a distância que a gente vai medir já não é mais a altura elipsoidal, é a altitude ortométrica, é esse Hzão que está em rosa bem aqui, ó. E ele é medido em relação ao nível médio do mar, ou seja, à superfície geoidal, ao geoide. Se a gente for fazer uma diferença entre a altura elipsoidal e a altitude ortométrica, tem uma diferença aqui que eu estou chamando de N. E essa diferença N é chamada de ondulação geoidal. Ou seja, a distância vertical que separa a altura medida pelo GPS e a altura medida pela topografia, ou em outras palavras, a altura elipsoidal e a altitude ortométrica é chamada de ondulação geoidal. E às vezes, como o geoide e o elipsoide às vezes mudam de posição um em relação ao outro, por exemplo, nesse momento aqui, ó, nessa posição, o elipsoide está embaixo do geoide. Mas nessa posição aqui, o elipsoide já está em cima do geoide. E isso acontece na superfície da Terra. Dependendo do local onde eu esteja, às vezes o geoide está em cima, às vezes o elipsoide está em cima. Em algum momento, os dois se encontram, ou seja, os dois estão na mesma altitude. E aí, nesse caso, a ondulação geoidal seria 0. Ok? Todo mundo entendeu o conceito de altitude ortométrica, de cota, de altura elipsoidal e de ondulação geoidal? Ondulação geoidal é a diferença entre a altura medida na topografia e a altura medida pelo GPS. Pois bem, o IBGE mapeou essa ondulação geoidal aqui no Brasil inteiro e disponibiliza isso em um software que chama MapGeo. Então, assim como existem softwares de transformação de coordenadas, que é o ProGrid, existem softwares de transformação também de altitudes. Então, se eu medir na topografia, o IBGE, aí eu vou ter o Hzão, o IBGE me dá o N, eu acho o Hzinho. Se eu medir com o GPS, eu vou ter o Hzinho, o IBGE me dá o N, aí eu vou ter o Hzão. Então, sempre assim. Vocês estão ouvindo alguém buzinando? Não. Tem um animal, esse microfone aqui, ele é bom mesmo. Ele tem um animal buzinando horrores aqui na frente. E aí me disseram que se eu comprasse esse microfone e virasse ele com essa letrinha aqui do meu lado, ele ia direcionar só para a minha voz e ia excluir os ruídos externos do ambiente. Pois bem, temos aí uma série de aplicações que podem ser feitas com altimetria, e engenharia são muitas, muitas mesmo. Então, aí, projetos de redes de água e de esgoto, projetos de estradas, terraplanagem, projetos de planejamento urbano para ver drenagem, barragens, agricultura, delimitação de bacias, uma série, áreas de alagamento, uma série de atividades dentro da engenharia que usam a altimetria e os métodos de levantamento altimétrico, tanto nivelamento geométrico quanto trigonométrico, para resolver esses problemas. Então, são muitos mesmo. Eu não vou entrar em detalhes em nenhum deles aqui, mas vocês vão ver aplicações dessa em diversas outras cadeiras de engenharia quando vocês estiverem trabalhando. Pois bem, para fazer nivelamento, a gente usa como referencial um nível médio do mar para o Brasil, e cada país usa o seu. O fato concreto é que o IBGE, que é o órgão gestor do Sistema Geodésico Brasileiro, criou também o que a gente chama de Rede Altimétrica Brasileira, a partir de uma referência de nível que foi adotada para o Brasil, que fica na região sul brasileira, fica no litoral sul do estado de Santa Catarina, no porto de Imbituba, que é uma cidade litorânea do estado de Santa Catarina, que tem um marégrafo. Antigamente, esse marégrafo nada mais era do que uma régua que era colocada dentro da maré e ficava se medindo a variação e marcando aqui numa pedra a variação
de altura. Quanto subiu, quanto desceu, quanto subiu, quanto desceu, quanto subiu, quanto desceu. Ficava nessa brincadeira nos anos 40. E aí, a partir disso, marcou-se o primeiro nível médio do mar para o Brasil. Professor, mentira, não, é verdade. Foi assim que foi feito mesmo. Passou-se um ano medindo a maré mais alta e a maré mais baixa de cada dia. Anotou-se numa planilha, descartou-se as marés de Cisígia, que são as marés mais altas, quando a Lua está muito perto da Terra todo ano, e fez-se a média aritmética de todas as outras, e achou-se um valor para nível médio do mar, o litoral de sul de Santa Catarina, e adotou-se isso como média para o Brasil inteiro. Em relação a ele, se implantou um primeiro marco, ou seja, em relação a esse nível médio do mar aqui de Santa Catarina, se implantou uma primeira referência de nível, que é esse que vocês estão vendo aqui. O IBGE colocou a primeira chapinha, vocês não sei se vocês conseguem ver, mas tem uma base de concreto bem aqui com uma chapinha, ó, dizendo qual é a diferença entre este ponto aqui, que é uma chapa metálica, e este nível médio do mar aqui, que está bem aqui atrás, no litoral de Santa Catarina. Então, este foi o primeiro marégrafo de Imbituba, que foi plantado para servir como referência de nível, que a gente, muito carinhosamente, para não ficar chamando de referência de nível o tempo todo, chama de RN. E aí o IBGE saiu, em relação a esse, espalhando diversas RNs pelo Brasil inteiro e mapeou. Hoje a gente tem milhares de RNs. Se vocês forem ver esse cartograma aí, vocês vão ver essas linhas. Essas linhas, na verdade, não são linhas, são milhares de pontos espalhados pelo Brasil. Notem que a região sul, sudeste, centro-oeste e o litoral da região nordeste são muito adensados em relação a RN. É um RN a cada cerca de 5 quilômetros do outro, dá essa diferença aqui, e aí uma série de pontinhos espalhados. Isso foi feito nas rodovias, à margem das rodovias, e chegando em todos os municípios brasileiros, então tem uma capilaridade grande. Na região norte tem uma menor quantidade de RN por conta do acesso, que é bem difícil. A região mais difícil de acessar da Amazônia inteirinha é essa região aqui, que a gente chama da região da cabeça do cachorro. Se vocês forem ver, vocês vão ver aqui a boca, o focinho, a orelha, que fica na região oeste do estado do Amazonas. E essa região também foi a região que foi mais difícil de chegar e fazer mapeamento. E dos anos 40 para cá foi feito o nivelamento, inclusive para lá, mas nos anos 90 se descobriu que se tinha um erro de 40 metros no nivelamento, que tinha saído daqui do litoral de Santa Catarina e chegado aqui na cabeça do cachorro, no estado do Amazonas. Isso foi corrigido nos anos 90. Bem, além de Imbituba, tem também marégrafos em Porto Alegre, no Rio de Janeiro, em Salvador, em Recife, em Fortaleza e em Belém. São os marégrafos que existem no litoral brasileiro, mas todo mundo que está abaixo do Equador usa como referência o marégrafo, o zero nível médio do mar, que está lá no litoral sul de Santa Catarina. Professor, mas Macapá, por exemplo, Boa Vista, que ficam em Roraima e no Amapá, também estão no território brasileiro e ficam acima do Equador. O Equador está bem aqui, ó, zero. Como é que faz? Bem, para esses municípios e cidades que estão acima do Equador, do paralelo do Equador, todo mundo aqui usa como referência a estação que fica no porto aqui de Macapá. Então, eles têm, lá no Porto de Santana, existe uma outra RN, e essa RN é que serve de referência para os municípios brasileiros que estão acima do Equador. Fortaleza está abaixo do Equador, então a gente também usa a referência de Imbituba. Ok? Só para vocês verem mais aí, destacando apenas a rede de pontos altimétricos, essa é a rede de altimetria de pontos altimétricos no Brasil inteiro. Eu não sei, eu não tenho de cabeça aqui quantos são, mas são milhares de pontos espalhados pelo Brasil inteiro, e todos os municípios brasileiros têm pelo menos uma rede, uma referência de nível, e essa é a rede do IBGE. Bem, cada ponto desses é composto ou de uma base de concreto quando está em solo, com uma chapinha metálica cravada em cima, ou simplesmente de uma chapinha cravada em cima, escrito IBGE, protegido por lei, e o número da RN.
Alguns antigos tinham também a própria altitude ortométrica gravada nela, que tem que ser descartada. Por quê? Porque como isso aí foi feito nos anos 60 e nos anos 70, muitas dessas altitudes têm erro. E aí o que o IBGE fez foi descobrir qual era o erro, ajustar isso e colocar no banco de dados dele qual é a altitude correta. Então, nos anos 90 foi feita essa correção, e aí a gente tem que entrar no banco de dados do IBGE, dizer qual é a RN, qual é o estado e a cidade que a gente está, a unidade da federação, e aí ele vai aparecer para a gente um relatório da estação geodésica dizendo qual é o número da RN, o município, quando é que ela foi feita, e os dados com a altitude ortométrica corrigida dela. Por exemplo, essa RN aqui faz parte da rede T, é a 2661T, que fica em Fortaleza, fica dentro do campus do PC, e a altitude ortométrica dela é 18,6658, ou seja, um ponto dentro do campus do PC, tem uma chapinha como essa, que está gravada aqui, tem uma dessa, inclusive, na frente do bloco 708, que é o bloco de engenharia civil. Nessa hora, na aula, normalmente eu desceria para mostrar para vocês a chapinha metálica. Como eu não tenho como fazer isso agora, porque a gente está sem aula presencial, mas é uma chapinha como essa, que está cravada na calçada daquele escritório de tecnologia social que fica bem na frente do bloco 708. Quando voltarem às aulas presenciais, vocês vão lá visitá-la e vocês vão ver que o IBGE colocou lá nos anos 70 uma como essa, e a altitude dela é de 18.665. Ou seja, esse ponto, lá dentro do campus do PC, está a 18 metros, 665,8 milímetros acima do nível médio do mar, lá de Imbituba, de Santa Catarina. Deu para entender? E a gente pode utilizar esse como referência para medir outros pontos lá dentro. Eu não preciso ir lá em Santa Catarina para medir em relação ao nível médio do mar. O IBGE fez isso para a gente, transportou essas RNs em relação àquele pelo Brasil todo, e eu sabendo de um ponto, de uma RN que está lá dentro, eu posso usar esse como referência. Imaginem só que uma chapinha dessa, uma RN dessa, tem 18,6 metros acima do nível médio do mar. E eu faço um nivelamento e descubro, por exemplo, que o piso do refeitório, da cantina ali da Tia Jô, do bloco do Centro de Tecnologia, está meio metro, 50 centímetros, 500 milímetros, acima dessa RN. Ora, se eu sei que esse aqui tem 18,6, se o outro tem 0,5 metros, eu vou estar com 19,1 metros. Basta somar essa diferença de nível. E aí a gente vai ter que o piso da cantina da Tia Jô, que fica ali no Centro de Tecnologia, está a 19,1658 metros acima do nível médio do mar de Santa Catarina. Deu para entender? Bem, aqui tem os 3 tipos de levantamento altimétrico, ou seja, de nivelamento que estão no programa de vocês. São eles o nivelamento geométrico, nivelamento trigonométrico e o nivelamento taquiométrico. Eu queria chamar a atenção para vocês que, embora esses 3 sejam falados sobre eles na NBR 3133, eu queria chamar a atenção que a NBR 3133 é mais velha do que muitos de vocês. A maioria de vocês é mais novo, porque ela nasceu em 94. Na verdade, ela nasceu em 89 e foi publicada em 94. Muitos de vocês nasceram depois de 94. Ou seja, ela é uma norma que já está antiga e precisa ser atualizada. E, em função disso, o nivelamento taquiométrico, que não é mais realizado em função da sua obsolescência. O que é obsolescência, hein, pessoal? Alguém poderia me dizer? O que é algo se tornar obsoleto? Alguém desbloqueia o microfone e fala o que é obsolescência? Defasado. Está ultrapassado, ele não é mais utilizado, porque o método e os equipamentos que ele utilizava produzem muitos erros, e ele deixou de ser utilizado há mais de 20 anos. Então, como a norma tem bem mais do que isso de idade, ele está na norma, mas a gente não utiliza mais. A gente usa hoje na engenharia. Quem foi que falou aí? Fui eu, professor Janderson. Ok, Janderson, obrigado. A gente usa o método de nivelamento geométrico, quando a gente quer uma precisão maior, e a gente usa o método de nivelamento trigonométrico, quando a gente quer uma precisão menor. Mas a gente nunca utiliza mais
o nivelamento taquiométrico devido à sua baixa precisão e à sua obsolescência, ok? Mas ele aparece na norma, porque, como eu disse, a norma está desatualizada. Mas a norma traz aí 4 classes de nivelamento. A classe 1N e a classe 2N são relativas ao nivelamento geométrico, que é o mais preciso. Então, os dois são feitos com nivelamento geométrico. A diferença entre a classe 1 e a classe 2 é o tipo de nível que eu utilizo. No nivelamento da classe 1N, eu utilizo níveis mais precisos. No nivelamento da classe 2N, eu utilizo níveis menos precisos. Mas os dois, 1 e 2, 1N e 2N, são nivelamentos geométricos. O nivelamento da classe 3N é nivelamento trigonométrico, feito à estação total. E o nivelamento da classe 4N é nivelamento taquiométrico, feito a teodolito e mira. Então, esse da 4N é um tipo de nivelamento que a gente não vai utilizar. A gente vai utilizar níveis para fazer da classe 1 e 2 e vai utilizar a estação total para fazer da classe 3. Mas não vai utilizar níveis da classe... não vai utilizar teodolito e mira para fazer nivelamento taquiométrico. Ok? Aqui, ainda falando sobre a norma, para os nivelamentos da classe 1 e 2, a tolerância é menor, porque ele é mais preciso. Então, para o nivelamento da classe 1, a gente pode errar até 12 milímetros, que multiplica a raiz do comprimento médio nivelado em quilômetros. A mesma coisa. E o resultado sai em milímetros, tá, pessoal? E da classe 2, 20 milímetros raiz do comprimento médio nivelado. Da classe 3, de 0,15 a 0,20 metros, ou seja, 15 a 20 centímetros, raiz de K, onde K também é um comprimento nivelado. Ou seja, a norma é mais branda, mais suave quando o nivelamento é trigonométrico, quando a gente faz a estação total, e é mais exigente quando a gente faz a nível. Por quê? Porque naquela época que a norma foi feita, o nivelamento trigonométrico feito à estação total ainda tinha muitos erros. Hoje a gente consegue erros muito menores do que esse, mas como, novamente, a norma é antiga, ela produz resultados, ela é mais permissiva, porque ela foi feita numa época em que as estações totais erravam muito. Blá, 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 blá. Leiam. Bem, isso aqui é uma observação de cunho mais prático, mas como vocês não estão fazendo prática, eu vou tentar explicar aqui para vocês. Quando a gente vai fazer nivelamento num terreno, a gente pode escolher diversos métodos para fazer e diversos modos de coletar essa informação no campo. Nesse caso, especificamente, eu tenho um terreno aqui e eu posso simplesmente espalhar esses pontos a serem nivelados, que a gente vai fazer aqui com uma régua vertical, que é uma mira, colocando esses pontos no limite do lote a ser nivelado, nos limites do lote a ser nivelado, e também nos pontos que a gente chama de máximos e mínimos, ou seja, nos pontos que a gente acha que são os pontos mais altos e nos pontos que a gente considera que são os pontos mais baixos do terreno. No final, eu posso fazer uma representação deste terreno, que é uma planta de curva de nível como essa. Na terceira aula, depois dessa aqui, a gente vai aprender a fazer isso aqui manualmente e vai aprender a fazer isso aqui também computacionalmente. Mas o que representaria isso aqui? Isso aqui representaria um fatiamento por planos horizontais do terreno. Toda vez que eu fatio o terreno, imagine que essa caneca aqui... vocês não estão me vendo, né? Imagine que eu tenho um terreno e esse terreno tem um morro. Se eu fatiar esse morro por planos horizontais, esses planos horizontais vão encostar no terreno nos pontos de mesma altitude. Se eu projetar tudo isso sobre um mesmo plano, eu tenho essas linhas aí, que são isolinhas, ou seja, linhas de mesma cota ou mesma altitude ortométrica. Notem aí que eu tenho um número. Então, aqui nessa linha de 17, eu estou mais baixo, 18, 19, 20, 21, 22. Ou seja, de fora para dentro eu estou subindo. Isso aqui provavelmente é um morrinho, é uma elevação. Se fosse o contrário, se aqui dentro eu tivesse valores menores e aqui fora eu tivesse valores maiores, eu estaria indo de um valor maior para um valor menor. Isso aqui, ao invés de um morro, um morrete, um serrote, seria uma depressão, seria um buraco. Ou seja, uma curva de nível, ela pode tanto representar uma depressão quanto uma elevação, a diferença, então, vai estar nas cotas de cada uma dessas curvas.
e eu vou ensinar vocês a fazerem isso. Uma outra coisa que se observa é o seguinte: quanto mais próximas estiverem as linhas, mais íngreme é o terreno. Quanto mais espaçadas ou afastadas estiverem as linhas ou as curvas de nível, mais plano é o terreno. Uma terceira coisa que eu posso dizer para vocês é o seguinte: é fisicamente impossível que duas curvas de nível se cruzem. Por quê? Porque para que duas curvas de nível se tocassem ou se cruzassem, eu precisaria estar dizendo que aquele mesmo ponto no espaço tridimensional está a duas alturas diferentes. E isso não acontece. Ou seja, a curva de nível nunca se cruza. Ela pode estar fechada, ela pode estar aberta, mas elas nunca vão se cruzar. Ok? Porque cada ponto só tem uma altura no terreno natural, não tem duas. Aqui, uma curva de nível de um terreno íngreme, que a gente considera montanhoso. Aqui, uma curva de nível de um terreno ondulado, tem curva, mas elas são mais suaves. E aqui, uma curva de nível, uma representação de curva de nível de um terreno plano. Não significa que ele é completamente reto, mas ele é muito mais plano do que os outros. E isso a gente identifica se ele é montanhoso, ondulado ou plano de acordo com um indicador de declividade que eu também vou ensinar para vocês mais daqui para frente. Pois bem, o que a gente usa para fazer nivelamento geométrico, que é o método que a gente vai aprender hoje? A gente usa níveis. Só que a gente pode utilizar, existem níveis no decorrer dos últimos anos, aí, das últimas décadas, a tecnologia foi desenvolvendo níveis cada vez mais diferentes, todos com a mesma finalidade: medir distâncias verticais sobre uma régua colocada no terreno, para determinar a altura do terreno. Então, eu tenho aqui um nível mecânico, a gente tem no laboratório. A gente tem aqui um nível óptico-mecânico, que já é uma evolução desse. A gente tem um nível a laser, que já é uma evolução dos dois. E a gente tem um nível eletrônico. Professor, mas o nível a laser não é um nível eletrônico? É um nível eletrônico que mede com luz pulsada, com lâmpada laser, luz laser. E o nível eletrônico não mede com laser. Ele pode medir com laser, mas ele mede também com luz eletromagnética não coerente. Exatamente como a estação total. Ele emite um sinal, esse sinal é recebido pela mira e depois é devolvido para ele e ele registra os dados. E a gente pode, então, descarregar e fazer o processamento. A gente tem esses 4 tipos de níveis no nosso laboratório. Quando vocês estiverem fazendo a parte prática do curso, se Deus quiser, essa pandemia vai acabar. E se ela não acabar, vão inventar uma vacina. E aí a gente vai poder ir para o laboratório, vai poder ir para o campo e fazer as aulas práticas que vocês merecem ter. E aí a gente vai usar esses equipamentos e vocês vão aprender a manuseá-los e extrair os dados de campo. Como acessório, junto com aqueles níveis, a gente usa uma régua vertical, que é como essa que está aqui, ó, que nada mais é do que uma régua que é esticada, ela fica até 4 metros. Coisa bem aqui, elas têm um esticador, elas são extensíveis. Elas podem ser feitas e elas são gravadas em linhas brancas e pretas ou brancas e vermelhas, e cada uma linha dessa aqui tem 1 centímetro, ou seja, 10 milímetros. E eu tenho que fazer leituras aproximadas na casa do milímetro. Então, e ela tem uma marcação aqui que vai me dizer quantos metros ou quantos 1000 milímetros já foram passados. Essas réguas, elas podem ser de leitura direta ou de leitura invertida, porque esses níveis também poderiam ser de leitura direta ou leitura invertida. Então, os níveis daqui para cá, daqui do óptico mecânico até o eletrônico, eles já são geralmente de leitura direta. Ou seja, eu olho e eu vejo tudo de cabeça para cima. Mas esses níveis antigos aqui, que são níveis mecânicos, eles eram de leitura invertida. Ou seja, era feita uma mira com os números de cabeça para baixo, porque como o nível mecânico enxergava tudo invertido, quando a gente olhava o nível mecânico de leitura invertida numa mira que estava com os números de cabeça para baixo, ou seja, números invertidos, a gente via eles de cabeça para cima. Então, miras de leitura invertida foram feitas para níveis de leitura invertida. Ok? Bem, só para vocês terem uma ideia de como é que funciona isso, aqui tem uma seção de uma mira. Novamente, vocês não estão tendo aula prática, então estou tendo que mostrar para vocês como é que isso funciona. Eu tenho aqui uma mira,
Na mira, ao olhar para a mira, a gente vai ver projetado na mira os retículos, que são essas linhas horizontais aqui. E eu posso fazer, cada luneta tem até 3. Então, eu posso fazer as leituras desses retículos projetados na mira. Por exemplo, aqui eu tenho uma barra, que é intermediária. Aqui eu tenho uma barra maior e aqui eu tenho uma barra menor. A separação branco e preta de cada uma dessas aqui é de 10 milímetros, ou seja, 1 centímetro. Essa bolinha aqui significa que eu já andei para baixo de mim e já tem 1000 milímetros, ou seja, já tem 1 metro. Se eu tiver com 2 bolinhas, eu já andei 2 metros, ou seja, 2000 milímetros. Se eu tiver com 3 bolinhas, eu já andei 3 metros. Ou seja, uma bolinha vale 1000 milímetros, 2 bolinhas, 2000 milímetros, 3 bolinhas, 3000 milímetros. Professor, não tem 4 bolinhas? Não, porque nossa mira só vai até 4 metros. Quando chegar em 4 bolinhas, já acabou nossa mira. Ok? Algumas miras, ao invés de bolinha, também são representadas por essas barras, em algarismos romanos aí, 1, 2 e 3 metros. Por exemplo, essa aqui é em algarismo romano. Notem que se eu quiser fazer a leitura, essa leitura, por exemplo, aqui, ó, essa leitura desta linha, se eu rebater lá, quanto é que eu vou saber que ela foi? Eu vou saber que ela já acumulou. Essa bolinha me diz que eu já acumulei aí 1 metro, 1000 milímetros. 1000 e quanto? 1900. Então, essa bem aqui vai ser. Neste ponto aqui, eu venho para baixo para saber qual é a leitura dele. Então, se eu quiser fazer a leitura aqui onde está o cursor, eu venho aqui para baixo para fazer a conferência. Então, essa bolinha me diz que aqui já tem 1900. Aqui onde? Na maior barra abaixo do número. Então, 1900 na faixa mais larga, na maior barra abaixo do número. E qual é esse valor aqui? 1900. Então, bem aqui 1910, 1920, 1930, 1940, 1950. Essa barra intermediária é a metade de 50 milímetros. Então, 1950. Então, bem aqui 1900. Esse diz que eu tenho 1000 e isso diz que tem 900 milímetros. Onde é? Na faixa mais larga, na parte mais larga da barra maior embaixo do número. 1910, 20, 30, 40, 50. 1955 está nesse dente aqui, está quebrado. 1960, 1970. E este número aqui, ó, está um pouquinho acima de 1965. Então, eu digo que é 1966. 1970, 80, 90, 95, 2000 milímetros. Então, na faixa mais larga aqui, ó, abaixo desse 2, eu já tenho aqui 2 milímetros. Então, aqui eu tenho 2000, 2010, 2020, 2030, e assim sucessivamente a gente vai fazendo, estimando, embora ele esteja marcado na casa dos centímetros, a gente tem que fazer a estimação na leitura da mira na casa dos milímetros. Aliás, essa é uma das principais fontes de erro quando a gente está fazendo leitura em uma mira. Vocês vão compreender isso melhor quando tiverem a mira e tiverem que fazer a leitura de fato nela, ao olhar pela luneta do nível. Então, eu fiz uma representação aqui, ó, onde a gente está olhando pela luneta, colocando na luneta do nível, a gente vai ver o fio médio, que é esse FM projetado sobre a mira, vai ver o fio superior, que está em cima, vai ver o fio inferior, que está embaixo, e lá no fundo a gente vai ver a mira. E aí eu vou lá para lá. Se eu quiser saber, por exemplo, qual é a leitura que foi feita no fio médio aqui, eu vou para baixo do número do fio médio. E aí eu vou ver aqui, ó, que já tem 3.600 milímetros acumulados. 3.000 porque eu tenho 3 bolinhas, 600 porque eu tenho esses 6 aqui. 3.600. E onde é o 3.600 para eu começar a fazer a contagem? Na faixa mais larga, abaixo do 6. Bem aqui é 3.600. Então, aqui é 3.600. Bem aqui 3.610. Bem aqui 3.620. Bem aqui 3.630. Bem aqui 3.640. Bem aqui 3.650, bem aqui 3.660, bem aqui 3.670. Notem que ele não está, a faixa, o fio médio está bem aqui, ó, que eu estimei 3.667. 2 milímetros acima da metade. Ok? Beleza. Vocês vão aprender, como eu disse isso, fazer melhor quando estiverem no campo. Considerando aí, a gente vai começar agora a falar sobre o método de nivelamento geométrico. E eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim para vocês.
A gente tem dois métodos que a gente vai ver, o nivelamento geométrico e o nivelamento trigonométrico. Mas o nivelamento geométrico se divide em dois, que é o nivelamento geométrico simples e o nivelamento geométrico composto. O professor, agora já são 4, cada um vai se dividir em dois, mais ou menos isso. Mas o nivelamento geométrico simples e o nivelamento geométrico composto, na verdade, são a mesma coisa. A diferença é a quantidade de estações que a gente tem. O nivelamento geométrico simples tem apenas uma estação e o nivelamento geométrico composto tem várias estações. Ou seja, se eu precisar nivelar, instalar o equipamento várias vezes consecutivas para poder nivelar a área de interesse, eu estou na presença do nivelamento geométrico composto. Se eu precisar, se resolver instalar uma única vez, eu estou na presença do nivelamento geométrico simples. Ok? Então, aqui está o nível, e os pontos a serem nivelados vão ser ocupados não pelo nível, mas por uma mira, que é aquela régua vertical que eu mostrei para vocês. Então, ela vai ser colocada nos pontos a serem nivelados, de algum lugar que eu estou chamando de estação, que pode ser qualquer lugar, desde que deste lugar onde eu coloquei o nível, eu consiga visualizar, fazer leituras na mira que está nos pontos a serem nivelados, eu posso instalar. Professor, isso significa que se eu quiser colocar o meu nível na sombra de uma árvore, eu posso colocar? Pode sim, deve até, que é para você diminuir a quantidade de sol na muleira. Mas esse local que você vai escolher para colocar o nível tem que ser um local de onde você consiga visualizar e fazer as leituras nos pontos a serem nivelados. Então, o local da estação é o que menos interessa no nivelamento geométrico. O que interessa é que de lá você consiga ver os pontos a serem nivelados. Ok? Diferente da planimetria, que a gente tinha que estacionar sobre os pontos. Lembram disso? Mas no nivelamento geométrico, eu estaciono em qualquer lugar, desde que lá eu consiga visualizar os pontos e ler a mira colocada nos pontos a serem nivelados. Eu estou olhando aqui o terreno em perfil, estou chamando aqui de RN1, e eu tenho um outro RN. Aqui eu estou saindo desse RN, nivelando todos esses pontos e chegando em um outro RN. Ok? Bem, vamos agora falar sobre a nomenclatura das leituras feitas no nivelamento geométrico, que é diferente da planimetria e é diferente também do nivelamento trigonométrico. Então, na técnica de nivelamento geométrico, ou no método de nivelamento geométrico, a gente tem leitura ré e tem leitura avante. Mas a leitura ré, diferente da planimetria, e a leitura avante, diferente da planimetria, são distâncias e não ângulos. Porque aqui a gente só vai, no nivelamento geométrico, ler distâncias, ou leituras rés e leituras avante. E o que é a leitura ré e a leitura avante? Tanto a leitura ré quanto a leitura avante são leituras feitas numa mira. A diferença é que a leitura ré é feita na mira no ponto onde eu conheço a altitude ortométrica ou eu arbitrei uma cota. E a leitura avante é a leitura feita na mira no ponto onde eu quero determinar a altitude ortométrica ou determinar a cota. Ou seja, se eu não conheço a cota ou a altitude do ponto, a leitura feita nela é leitura avante. Se eu conheço, ou se eu arbitrei, a leitura feita nela é uma leitura ré. Não tem nada a ver com ser a primeira, com ser a do meio ou com ser a última. Leitura ré ou leitura avante tem a ver com se eu conheço ou não a cota daquele ponto. Ok? Digamos aqui que eu tenho um terreno que foi cortado verticalmente e eu estou fazendo uma vista lateral dele, ou seja, estou fazendo um corte. Isso é o terreno, é o perfil do terreno, e eu tenho aqui os pontos A, B, C, D, E, F e G. Todo mundo entendeu que isso aí é um corte no terreno, né, pessoal? Eu estou fazendo uma vista lateral. Lembrem aí de desenho, aquelas vistas isométricas. Eu cortei o terreno e estou vendo lateralmente o terreno. Eu tenho aqui a minha superfície de referência, que eu chamei isso plano de referência, e as cotas ou altitudes vão ser a distância vertical deste plano ou desta superfície de referência até o ponto do terreno. Então, aqui, se esse plano de referência for arbitrário, eu teria aqui a cota do ponto A, a cota do ponto B, a cota do ponto C, daqui para cá, a cota do ponto D, daqui para cá, a cota do ponto E, daqui para cá, a cota do ponto F, daqui para cá, e a cota do ponto G, daqui até aqui. Ou seja, cota ou altitude ortométrica é a distância do ponto no terreno até a minha superfície de referência. Mas para determinar esses pontos, eu tenho que conhecer ou arbitrar a cota de um ponto. Neste caso, eu vou dizer aqui que eu conheço a cota do ponto A. Se eu não conheço, eu vou arbitrar. Arbitrar em que valor? Qualquer valor, gente.
desde que seja um valor grande o suficiente para que eu não tenha cotas negativas no final. E vou fazer leituras. Então, eu chamo um auxiliar, ele coloca uma régua verticalmente no ponto de interesse, mas como este ponto aqui de cota A é o ponto que eu vou arbitrar a cota dele, este ponto passa a ser um ponto de cota conhecida. Então, quando eu colocar a mira aqui, estacionar meu aparelho bem aqui, olhar na luneta e fizer uma leitura, vai ser a distância daqui para cá. Ó. Essa leitura é bem pequenininha. Essa vai ser uma leitura ré. Por que a leitura ré? Pessoal, alguém fala? Porque você sabe a cota? Exatamente, eu arbitrei a cota, então essa leitura feita na mira é uma visada ré. Ok. Depois eu tiro a mira daqui e coloco a mira aqui. Eu, no mesmo lugar, consigo ainda fazer leitura aqui. Aí eu faço a leitura na mira colocada nessa posição e vai ser a distância daqui até aqui. Ó. Essa leitura é chamada de leitura avante no ponto B. Por quê? Porque eu não conheço essa cota. Ok? Quem foi que falou ainda agora? A Bruna. Oi, Bruno. Então, esta leitura, que é a distância daqui até aqui, que eu vou ler no nível, ela é chamada de leitura avante, porque agora eu não conheço a cota de B, ela me é desconhecida. Mas eu posso conhecer. Como é que eu conheceria? Ora, eu conheço a cota de A, que é essa distância daqui até aqui. Eu acabei de fazer a leitura daqui até aqui, que foi a leitura ré. Se eu somar esse pedacinho aqui com este pedação aqui, que ambos são conhecidos, eu vou saber a distância daqui até aqui. Essa distância daqui até aqui é o que a gente chama, é a mesma distância daqui, ó, até aqui. É o que a gente chama de altura de instrumento na estação 1. Então, a altura de instrumento na estação 1 vai ser, na verdade, a cota conhecida, a soma da cota conhecida, mais a leitura ré. Se eu somar este pedaço com este pedacinho, eu vou ter essa grandeza aqui, ó. E a altura de instrumento 1 é a distância vertical que separa o eixo nivelado do meu nível até a minha superfície de referência. E ela é a soma da cota mais a ré. O que interessa para eu calcular aqui é a cota de B. Se eu subtrair da altura de instrumento 1 a leitura avante no ponto B, que é esse pedaço aqui, significa que eu vou tirar disso esse pedacinho aqui. O que vai sobrar é isso aqui, a cota de B. O que traz a excelente notícia para vocês. Nivelamento geométrico é só isso. Uma soma, onde eu, para encontrar a altura de instrumento, somo a cota conhecida ou a altitude conhecida com a leitura de ré. E para achar a cota de B, eu faço uma subtração. Eu tiro da altura de instrumento que eu acabei de achar a leitura avante. Aí eu acho a cota de B. Recapitulando. Altura de instrumento é cota mais ré. E cota desconhecida é a altura de instrumento menos vante. Uma soma e uma subtração. Nivelamento geométrico é só isso, gente. É a coisa mais simples que existe em topografia e engenharia. Nivelamento geométrico se resume a uma soma onde eu somo a cota ou a altitude com a ré e acho a altura de instrumento. E subtraindo dessa altura de instrumento avante, eu acho a cota desconhecida do ponto. Deu para entender? Pessoal? Alguém ficou com dúvida nisso? Deu para entender, professor. Ok. É simples assim. Agora, existem situações em que eu tenho que mudar a estação. Isso aí foi nivelamento geométrico simples, porque eu estacionei apenas uma vez. Ok? Aí, eu tenho um outro ponto que eu quero nivelar, que é o ponto C. Agora eu tiro a mira desta posição e coloco a mira, que é a régua graduada, no ponto C. Bem, aqui eu ainda consigo visualizar. Aí eu viro o meu nível para lá e faço a leitura no ponto C. Pergunto a vocês, essa leitura no ponto C é uma leitura ré ou uma leitura avante? Cri, cri, cri. Vante. Vante, porque eu não conheço a cota de C, eu quero determinar ainda. Eu mudei meu aparelho de lugar? Não. Se eu não mudei, a altura do instrumento continua a mesma. Como foi que eu calculei a cota de B, pessoal? Eu tirei da altura do instrumento a leitura avante. Como é que eu calculo a cota de C, gente? Se eu não mudei de lugar, a altura de instrumento continua a mesma. Eu tiro da altura de instrumento a leitura avante em C. O que vai sobrar é a cota de C. Então, a cota de C vai ser a altura de instrumento 1 menos a leitura avante em C. Ok. Aí o terreno vai descendo. Eu estico mais um pedaço, uma extensão da minha mira. Coloco a mira, tiro a mira de C e coloco a mira agora no ponto D. Desta posição,
devido à distância e um desnível, eu ainda consigo fazer leitura no ponto D. E eu faço a leitura no ponto D, que é a distância daqui até aqui. Esta leitura no ponto D continua sendo uma avante. Por quê? Porque eu não conheço a cota de D. Então, a leitura avante, que é daqui até aqui, foi a leitura que eu fiz. Pois bem, como é que eu calculo a cota de D, gente? Do mesmo jeito que eu calculei a cota de B e do mesmo jeito que eu calculei a cota de C. Eu não mudei o aparelho de lugar, a altura de instrumento continua a mesma. Então, a altura de instrumento 1 menos vante, leitura avante em D, o que vai sobrar é esse pedaço daqui, que é a cota de D. Então, essa altura do instrumento menos essa leitura em D, vai sobrar a cota de D. Pronto, a cota de D agora passou a ser conhecida. Certo? Todo mundo entendeu, né? A cota de D passou a ser conhecida, eu acabei de calcular. Altura do instrumento 1 menos vante em D. Ok. Agora, quando eu tiro a mira em D e coloco a mira no ponto E, notem que desta posição, a minha leitura passa por cima do topo da mira. Mesmo esticando os 4 metros, eu não consigo ver mais. Por quê? Porque o terreno foi desnivelando, foi descendo. E mesmo ficando muito esticada, eu não consigo mais fazer leitura dessa posição, o que me obriga a mudar de posição. Aí eu tiro o meu aparelho dessa estação 1 e estaciono num local 2. Onde eu estaciono, professor? Onde você quiser, meu querido aluno. Desde que, desta posição, você consiga visualizar o último ponto que foi nivelado. Quem foi o último ponto que foi nivelado e que eu descobri a cota dele? O ponto D. Então, eu coloco numa posição qualquer, desde que de lá eu consiga ver no ponto D. E eu vou fazer uma nova leitura na mira que ficou parada no ponto D. Aí eu tirei a estação daqui 1, coloquei na estação 2. Instalo novamente, nivelo e vou visualizar novamente a leitura feita no ponto D. Para que eu faço isso, professor? Eu já não conheço a cota de D, já, mas eu preciso ligar o primeiro nivelamento da primeira estação no segundo nivelamento geométrico simples da segunda estação. Então, eu tenho um nivelamento geométrico simples aqui, ó, onde eu fiz leitura Ré em A, vante em B, vante em C e vante em D. E eu tenho um segundo nivelamento geométrico aqui na estação 2. Para ligar o primeiro no segundo e eles ficarem interconectados, a última leitura da primeira estação tem que ser a primeira leitura da segunda estação. E eu faço uma depois que eu instalei aqui, eu faço uma nova leitura no ponto D. Só que o ponto D agora já tem cota conhecida, que eu conheci pelo nivelamento da primeira estação. Então, esta leitura que é pequenininha aqui que eu vou fazer nele, vai ser uma leitura Ré. Por que a leitura Ré? Porque eu já conheço o ponto de D. Isso me faz, assim como na primeira leitura, conhecer a nova altura de instrumento, que eu estou chamando aqui de altura de instrumento 2. Como foi que eu calculei a altura de instrumento 1? Eu somei a cota conhecida de B com a leitura Ré no ponto A. A cota conhecida de A com a leitura Ré no ponto A. Vou fazer a mesma coisa. A cota conhecida de D, mais a leitura Ré no ponto D, eu acho a altura de instrumento 2. Agora, eu tiro a mira do ponto D e coloco no ponto E. Faço uma leitura no ponto E. Essa leitura é uma leitura avante, porque eu não conheço a cota de E, mas eu quero conhecer, que está bem aqui. Como é que eu calculo a cota de E? A altura de instrumento 2, menos vante em E, eu acho a cota de E. Tiro a mira de E e coloco em F, viro o nível para lá e faço a leitura daqui para cá, que é uma leitura avante em F. Para determinar a cota de F, que está bem aqui, eu subtraio da altura do instrumento 2 esse pedaço daqui até aqui, que é a leitura avante em F, e acho a cota de F. Tiro a mira daqui e coloco no último ponto. Olho daqui e ainda consigo fazer leitura. Esta aqui, daqui até aqui, é a leitura vante em G. Como é que eu calculo a cota de G, que é essa distância daqui até aqui? A altura de instrumento 2, menos essa distância daqui até aqui, que é a vante em G, eu acho a distância daqui até aqui, que é a cota de G. Todo mundo entendeu isso aí, gente? Então, é um jogo de somas e subtrações. Somas e subtrações. Eu somo a Ré com a cota conhecida, acho a altura de instrumento. Subtraio da altura de instrumento avante no ponto desconhecido e acho a cota dele. E eu vou fazendo isso até terminar todo o meu nivelamento. Somando, subtraindo, sabendo que a altura do instrumento é Ré mais cota e vante é a altura do instrumento menos... E cota é a altura do instrumento menos vante. Duas equações fundamentais aí da nossa
no nosso nivelamento geométrico. Quando eu tiver apenas uma estação, eu estou no nivelamento geométrico simples. Quando eu tiver duas ou mais estações encadeadas, eu estou no nivelamento geométrico composto. O caso geral é que a gente faz o tempo todo nivelamento geométrico composto e não nivelamento geométrico simples. E não só porque a superfície está em aclive ou declive e o desnível ficou muito grande. Às vezes tem um obstáculo. Tem um prédio construído, tem uma árvore no meio, eu não consigo, aí eu tenho que mudar de estação. Mudei de estação, nivelamento geométrico composto. Ok? Então, às vezes, nem tem um obstáculo no meio, nem está muito desnivelado, mas ficou muito distante. E eu não consigo mais fazer leitura direito na minha mira. A norma, aliás, a 3.133, diz que a gente tem que fazer leituras na mira, se eu estiver trabalhando com um nível óptico, de, no máximo, a cada 80 metros, ou seja, 4 estacas. Então, eu posso olhar 4 estacas para um lado, medir 4 estacas para o outro. Ou seja, a cada distância de 160 metros, eu tenho que mudar de estação, porque senão eu não consigo mais fazer leituras precisas na mira. Porque fica muito distante e a mira fica muito pequena. Ok? 3 motivos pelos quais a gente faz nivelamento geométrico composto e muda de estação: desnível, distância e obstáculos. Não esqueçam disso. Bem, assim como na altimetria, na planimetria, a altimetria também eu tenho que descobrir qual foi o erro que foi cometido. Por quê? Porque se eu descubro o erro que foi cometido e pergunto para a norma se ela foi tolerada, se é tolerável ou não, eu posso corrigir ou refazer o trabalho novamente. E aí aparece a figura do contranivelamento. O contranivelamento, então, eu saio nivelando de A para G e volto contranivelando de G para A. Professor, eu tenho que voltar para o ponto de partida, exatamente. Se eu não tiver uma RN, uma referência de nível de cota ou altitude conhecida no final, eu tenho que voltar para o ponto de partida. E a operação de volta é chamada de contranivelamento. Agora, no contranivelamento, eu não necessariamente tenho que passar pelos mesmos pontos da minha ida. Eu posso passar por pontos quaisquer, estacionar em locais diferentes, desde que o ponto de partida e o ponto de chegada sejam os mesmos. Ou seja, eu saio daqui com a cota de A, vou nivelando. Quando eu chegar aqui em G, eu volto contranivelando, até eu chegar aqui em A novamente. Quando eu chegar em A, eu tenho a cota que eu dei de partida e tenho a cota calculada de chegada. A diferença entre elas é o erro que foi cometido. E aí eu posso comparar com a tolerância e corrigir. Ok? Bem, temos o primeiro nivelamento geométrico de vocês aí, que é um nivelamento geométrico apresentado numa caderneta, e é um nivelamento geométrico composto, onde o primeiro ponto eu tenho 4 estações, estação 1, 2, 3 e 4. O primeiro ponto é o ponto A e o último ponto é o ponto A. Ou seja, eu nivelei e contranivelei e voltei do A, saí de A e voltei para A. É o que a gente chama de nivelamento fechado. O nivelamento fechado ou é um nivelamento de uma poligonal fechada ou é um nivelamento de ida e de volta, onde eu nivelei e voltei contranivelando. Certo? E fiz leituras de ré, fiz leituras de vante. Mas, professor, o senhor fez leituras de vante aí, que o senhor chamou de vante intermediária e vante de mudança. Por quê? Toda vez que o ponto é desconhecido, tem cota ou altitude desconhecida, a gente chama de vante. Mas se a leitura vante feita no ponto é a última leitura feita antes de eu mudar de aparelho, a gente chama isso de vante de mudança. Todas as outras são vantes intermediárias. Ok? Eu peguei essa caderneta e mandei para um Excel, que eu queria agora que vocês abrissem uma planilha do Excel e fizessem uma planilha Excel com esses dados aqui, exatamente como eu fiz a minha. Eu vou compartilhar com todos vocês, e aí vocês vão fazendo no Excel para calcular à medida que a gente for fazendo lá na minha planilha do Excel. Então, eu vou aqui mudar do PowerPoint para o Excel, e vocês abram aí uma planilha do Excel e vão colocar os valores dessa planilha que estão escritos aqui, segundo vai aparecer. Todo mundo entendeu? Vou sair aqui. Vou tentar compartilhar com vocês aqui a minha planilha do Excel.
Pronto. Estão vendo aí a minha planilha do Excel? Sim, professor. Pronto. Eu queria que vocês fizessem uma planilha, não precisa estar bonitinha, não. Podem fazer aqui, não precisa estar, como é que eu digo, mesclada, arrumada, letra toda bonitinha, mas façam uma planilha que envolva pelo menos isso que está aqui em cinza. Uma coluna de ponto, uma coluna de ré, uma coluna de vante intermediária, uma coluna de vante de mudança, uma coluna de altura de instrumento, outra de altitude ou cota, uma de correção e uma altitude corrigida. E aí, na coluna de pontos, vocês colocam aí ABC, CDE, FGG, CCA. E aí, coloquem os números em cada uma dessas colunas, que assim que vocês tiverem... Eu vou dar para vocês 5 minutos para vocês fazerem isso. Então, façam rápido. Eu vou buscar água ali para tomar, enquanto vocês fazem copiam aí essa planilha para vocês fazerem a conta. E eu volto já já. Terminaram? Vou encarar esse silêncio como um não.
Vocês vão ver que é bem facinho esse negócio. É uma bobagem quando a gente entende o que está acontecendo. E pasme que, apesar de matematicamente isso só ser soma e subtração, a gente pode fazer até de cabeça, não precisa nem de máquina para fazer, mas esse é o tipo de nivelamento mais preciso que existe, nivelamento geométrico. Vamos lá, pessoal. 5 minutos já. Posso começar? Alguém fala alguma coisa aí para mim aí? Pode começar, professor. Ok. Então, vamos lá. Eu vou começar aqui lembrando a vocês o que é a altura de instrumento. Então, eu vou colocar aqui que a altura de instrumento é igual a Ré mais a altitude ou a cota. Ok? E a cota ou a altitude vai ser igual a altura de instrumento menos avante. Essas duas equações que apareceram agora ali, elas são as equações fundamentais do nivelamento geométrico. Então, vocês não podem esquecer disso. Ok? E são as duas equações que a gente vai se guiar aqui para resolver nossa planilha. O que interessa é calcular a cota ou a altitude de todos os pontos. Então, vamos lá. Eu tenho uma primeira ré. Como não tenho altitude, eu vou arbitrar aqui um valor para essa cota e altitude. Eu estou vendo aqui que as leituras de ré e as leituras de vante não ultrapassam aí 4.000. Mesmo assim, eu vou colocar um valor, eu vou arbitrar, eu vou colocar um valor que seja um valor grande o suficiente para que eu não tenha nenhum valor de cota negativa, certo? Embora ele seja arbitrário, eu não preciso colocar um valor muito pequenininho, porque se eu coloco um valor muito pequeno, eu vou ter valores de cotas negativas, e eu não quero isso. Então, eu vou colocar aí um valor arbitrar um valor aí de 20.000. Todo mundo coloca aí o valor de 20.000. Tudo em milímetro, hein, pessoal? Tá tudo em milímetro no valor da cota conhecida do ponto A. Arbitrada, nesse caso. Como é que eu calculo a altura de instrumento? Cota mais ré. Ora, a ré está aqui, a cota arbitrada está aqui. Aqui eu vou colocar igual. Está todo mundo vendo aí nessa célula aqui, onde vai aparecer a altura do instrumento, eu vou colocar igual a cota conhecida mais a leitura ré. Ou seja, 20.000, que foi o valor arbitrado, mais 1.820 milímetros, que foi a leitura ré feita no ponto A, achei a primeira altura de instrumento. Ou seja, o meu nível está instalado com o seu eixo a 21.820 milímetros da minha superfície de referência. Professor, mas onde é que fica essa superfície de referência? Fica 20 metros ou 20.000 milímetros abaixo do ponto A. Professor, mas se eu cavar 20 metros, um buraco, eu vou achar essa superfície de referência? Não, não vai, gente. Ela é arbitrária, hipotética, imaginária. Eu só estou criando arbitrariamente, dizendo que aquele ponto A, 20 metros abaixo dele, passa a minha superfície de referência. Para que eu estou fazendo isso? Para quando eu calcular a diferença de nível entre este ponto A e os outros pontos, eles estejam todos a partir do mesmo referencial. Ok? Então, se eu podia ter colocado 50.000, podia ter colocado 100.000, 200.000, 1 milhão, podia ter colocado qualquer valor. Só não poderia ter colocado um valor muito pequeno para não encontrar nenhuma cota negativa. Então, coloquei 20.000. Ok?
Como é que a gente calcula a cota agora do ponto B? Eu tirei a mira do ponto A, onde eu tinha feito a leitura ré de 1820, coloquei agora a mira no ponto B. E fiz uma leitura avante nela de 3.725 milímetros. Como é que eu calculo a cota ou a altitude do ponto? Altura do instrumento menos avante. Então, bem aqui nesta célula, vou colocar igual e vou fazer a equação dela. A altura de instrumento, que é 21.820, menos a leitura avante feita no ponto, que é 3.725. Estão acompanhando aí? Estão fazendo aí? Pronto. Agora eu acabei de descobrir que a altitude ou a cota do ponto B é 18.095 milímetros. Bem, agora eu tiro a mira do ponto B e ponho a mira no ponto C. E vou fazer uma nova leitura. Como é que eu calculo a cota do ponto C? Eu mudei o aparelho de lugar? Não. Como é que eu sei que eu não mudei de lugar? Porque eu ainda estou apenas com uma ré. Então, como é que eu calculo a cota do ponto C? Do mesmo jeito que eu calculei a cota do ponto B. Igual, se eu não mudei ele de lugar, ele continua com a mesma altura de instrumento. 21.820 menos a leitura avante feita no ponto C. O que resulta em uma cota do ponto C de 18.071. Gente, pelo amor de Deus, quando alguém não entender, ficar perdido nisso aí, fala, pelo amor de Deus. Vocês têm que dizer. Eu não vou saber com vocês calados. Se vocês não estiverem entendendo, me falem. Pronto. Agora, notem que eu já sei, eu arbitrei a cota do ponto A, calculei a altura do instrumento. A partir dessa altura do instrumento, eu subtraí dessa avante, achei a cota do ponto B. Dessa mesma altura do instrumento, tirei essa avante, achei a cota do ponto C. O ponto C passa a ser um ponto de cota conhecida. Então, embaixo eu tenho um ponto C. Só que eu sei que eu vou ter que mudar da estação 1 para a estação 2. Mas o ponto C já tem cota conhecida. Quanto é a cota conhecida do ponto C? Está aqui em cima. Então, esta cota aqui é igual a de cima. Ok? Professor, repete. Ok. Quem falou? Matheus. Oi, Matheus. Vai lá. Notem. Eu estou na estação 1. Da estação 1 eu fiz uma ré no ponto A, uma avante no ponto B e uma avante de mudança no ponto C. O que significa fazer uma avante de mudança? Significa que depois disso eu vou mudar para uma próxima estação. E vou mudar mesmo, olha. Vou mudar para a estação 2. Quando eu chegar na estação 2, eu vou fazer uma ré novamente no ponto C, para ligar o nivelamento da primeira estação na segunda estação. Ok? Só que agora, o ponto C já tem cota conhecida, porque ele foi calculado no primeiro nivelamento aqui, ó, no primeiro nivelamento geométrico, que é 18,71. Então, como este ponto C é o mesmo ponto C de lá, a cota desse ponto já foi calculada lá em cima, então só vou dizer que ele é igual ao que foi calculado lá em cima. Já é conhecido. Entendeu aí? Certo. Ok. Como foi que eu calculei essa primeira altura de instrumento? Ré mais cota. Ré mais cota. Como é que eu calculo essa segunda altura de instrumento que eu estou na estação novamente? Do mesmo jeito. Ré mais cota. Então, essa segunda altura de instrumento que eu estou na segunda estação vai ser esta nova Ré mais a cota conhecida. E aí eu passo a ter a segunda altura de instrumento quando eu estou agora na estação 2. A primeira altura de instrumento foi Ré mais cota. Isso mais isso. A segunda instrumento foi Ré mais cota. Isso mais isso. E isso aqui veio porque eu já sabia lá de cima. Ó. Quando eu estava no primeiro nivelamento, eu descobri a cota de C. Só fiz repetir aqui embaixo. Somei isso com uma nova visada Ré e achei a nova altura de instrumento. Como é que eu faço para calcular a cota dos pontos tendo uma altura de instrumento? Eu subtraio da altura de instrumento as vantes. Então, a cota do ponto D agora vai ser igual à altura de instrumento, a nova altura de instrumento, né, a altura de instrumento 2, menos a avante no ponto D. Ok? Que resulta numa cota de 16.403. Como é que vai ser a cota do ponto E? A mesma coisa, estou na mesma estação, não mudei ainda, então a altura do instrumento é a mesma.
altura de instrumento, 18.904, menos avante, a leitura avante feita no ponto E, que dá 16.870. Como é que vai ser a cota do ponto F? Está aqui. A cota do ponto F vai ser a mesma altura de instrumento, porque eu não mudei ainda de estação, então a altura de instrumento continua a mesma, menos a leitura avante feita no ponto F. Então isso aqui vai ser igual a essa altura de instrumento, menos a avante feita nesse ponto, de 3.686. Que vai dar 15.218. Notem que eu comecei com uma cota de 20 mil e eu já estou numa cota de 15. Significa que o terreno foi baixando, já baixou aí quase 5 metros. Vocês perceberam? O terreno foi baixando, ó. De 20 para 18, para 18, para 16, agora para 15. Já baixou aqui bastante, o terreno está baixando. Beleza. A estação, o ponto G, eu ainda estou na estação 2, percebam? Como é que eu calculo a cota do ponto G? Se eu ainda estou na estação 2, isso aqui é igual à mesma altura de instrumento, que eu não mudei de lugar ainda, menos a avante de mudança feita, o que resulta em uma cota de 14.914. Só que agora o ponto G passou a ter cota conhecida, que eu acabei de calcular. Como essa era uma avante de mudança, eu vou mudar agora para a estação 3 e vou fazer uma ré no ponto G. Mas só que o ponto G já tem cota conhecida. Então, qual é a cota conhecida dele? 14.914. Exatamente como a gente fez aqui quando mudou. Ok, Matheus? Matheus? Certo. Beleza. Certo. Então, na estação 3, já sabendo qual é a cota conhecida do ponto G, e tendo feito uma leitura Ré nele, eu calculo a nova altura do instrumento, ó, porque a altura do instrumento é Ré mais cota. Então aqui, eu vou calcular. Aqui não, doido. Doido no caso sou eu, viu, pessoal? Aqui. Aqui. Doido. Igual. A cota mais Ré. Ou Ré mais cota. Então vai ser 14.914 mais 3.458, que vai resultar numa nova altura de instrumento de 18.372, que é a altura de instrumento quando eu estou posicionado na estação 3. Como é que eu acho a cota do ponto C? A cota do ponto C agora vai ser a altura de instrumento menos avante no ponto C. Então vai ser essa nova altura de instrumento menos avante lida no ponto C. 301, que vai resultar numa cota de 18.071. Só que essa aqui é uma avante de mudança, então eu vou mudar da estação 3 para a estação 4. Quer dizer, professor, na primeira estação eu fiz duas leituras, uma avante intermediária e uma avante de mudança. Na segunda estação, eu fiz 4 leituras, 3 intermediárias e uma de mudança. Nessa terceira estação, eu só fiz uma avante de mudança, só fiz uma avante, ela já era de mudança, exatamente, só fiz uma leitura. Então, dependendo do nivelamento, eu posso fazer 1, 2, 3, 4, 5. Se estiver perto, não tiver obstáculos e não tiver um desnível muito grande, eu posso fazer quantas leituras me permitir a partir de lá. Não tem um padrão, não. Aí aqui, então, eu só vou repetir a cota do ponto C, que já foi calculada na estação 3, que é 18.071, já é conhecida, e vou calcular a nova altura de instrumento agora na estação 4, que é igual a Ré 2.867 mais a cota conhecida de 18.071. E a última altura de instrumento, quando eu estou na estação 4, é de 20.938. Notem que eu já estou voltando para o ponto A. Como é que eu recalculo agora na volta a cota do ponto A? Altura de instrumento menos vante. A altura de instrumento de 20.938 menos vante de 900. E acho a cota calculada de 20.004. Mas qual foi a cota atribuída no início? 20.000. Eu saí do ponto A com uma cota de 20.000, fiz o nivelamento em 4 estações e o contranivelamento, e voltei para o ponto A e achei uma cota de 20.004. O que vocês acham que aconteceu aí, gente?
Quanto é que deveria dar aqui a cota do ponto A? Notem que esse ponto A e esse ponto A são os mesmos. Quanto é que deveria dar a cota do ponto A se eu não tivesse errado nada? 20 mil. 20 mil, que foi a cota que eu arbitrei para ele. Mas eu calculei 20.004. Aí tem duas situações. A primeira é que eu posso ter feito alguma conta errada. Como é que eu descubro se eu fiz alguma conta errada ou não? Se eu me confundi com o que era avante de mudança, o que era ré, e fiz alguma conta errada. Aí tem um negócio aí chamado de prova de cálculo. E o que é a prova de cálculo? A prova de cálculo nada mais é do que a somatória de visadas réis. Então, some aí, ó. 1.820, 833, 3.458, 2.867. Vamos bem aqui, ó, na autossoma, que ele já vai, e só estiquem daí até em cima, ó. Ele já vai somar tudo para vocês. Então, a somatória de visada réis, somando 1.820, 833, 3.458 e 2.867, deu 8.978. Então, a prova de cálculo é a soma... Não. É a soma de ré menos a soma de vante de mudança. Então, o que eu vou fazer aqui agora é somar as vantes de mudança. Do mesmo jeito que eu fiz lá, eu vou somar 3.749, 3.990, 301 e 934. E vai dar 8.974. Se eu fizer a somatória de ré menos a somatória de vante de mudança, isso aqui vai ser igual a somatória de ré, e isso aqui vai ser igual a somatória de vante de mudança. A subtração delas vai ser isso menos isso. 4 milímetros. Isso aqui é o meu erro. Ok? Notem que se eu fizer a altitude final, que é 20.004, subtrair da altitude inicial, que é 20.000, isso aqui vai ser isso, menos isso. Deu 4 milímetros. A somatória de ré menos a somatória de vante foi igual a cota final menos a cota inicial, e os dois forem iguais, não independente de que valor seja, positivo ou negativo, significa que a gente não cometeu nenhum erro de conta. Isso é a nossa prova de cálculo. Ou seja, a nossa prova de cálculo é a igualdade, existe igualdade na somatória de ré menos na somatória de vante de mudança. Isso é igual a cota final menos a cota inicial? Sim, é igual, 4 milímetros. Esse valor, então, que a gente encontrou é o erro que foi cometido. Aí eu vou para a norma e pergunto, isso é tolerável? Se a norma disser que sim, baseado naquelas equações, eu tenho que corrigir. Como é que eu corrijo isso, gente? Bem, eu errei 4 milímetros. A minha correção... ela tem que ser igual a menos, porque ela tem que ser simétrica. Lembre que lá na planimetria, toda correção tinha que dar simetria para o valor do erro. Porque se eu não colocar esse menos na frente, eu não dou simetria e ao invés de corrigir o erro, eu dobro o erro. Aliás, esse foi um erro que alguém cometeu no nosso teste da semana passada. Menos o erro dividido pelo número de estações. Quantas estações eu tenho? 1, 2, 3, 4. Ao invés de dividir, eu multipliquei. Pronto. Então, a nossa correção vai ser de 1 milímetro para menos. Ou seja, eu vou tirar 1 milímetro
de cada estação. Todo mundo entendeu isso aí? A correção vai ser menos o erro dividido pelo número de estações. Então, menos 4, menos da correção, 4 foi o erro. Ah, se esse erro fosse negativo, você ia ficar menos 4 dividido por 4. Então, a correção ia ficar positiva. Simétrica sempre é o valor do erro. Entendeu? Ok. Isso significa aqui que, para corrigir, eu tenho que tirar 1 milímetro de cada estação. Tirar 1 milímetro de cada estação significa tirar 1 milímetro de cada altura de instrumento. Mas tirar 1 milímetro de cada altura de instrumento vai impactar nas alturas de instrumento seguinte, porque se eu tirar 1 milímetro daqui, tirar 1 milímetro daqui, 1 milímetro daqui, 1 milímetro daqui, eu tirei os 4. Só que quando eu calcular esse aqui já tem 1 milímetro a menos dele mesmo e 1 milímetro a menos da próxima estação. Esse aqui já tem 1 milímetro dele mesmo e 2 milímetros acumulados das duas estações. Esse aqui tem 1 milímetro dele mesmo e os 3 milímetros das últimas 3 estações. A gente pode deixar essa complicação de lado e pode tirar direto nos valores. A primeira coisa que a gente tem que entender é que não tem correção no valor arbitrado. Então, aqui é 0. Agora, no ponto B e no ponto C, que são as cotas calculadas a partir da primeira altura de instrumento, eu tenho que tirar 1 milímetro. Então, aqui vai ser menos 1, aqui vai ser menos 1 também. Então, quanto é que fica a cota corrigida? A cota corrigida aqui vai ser igual a cota mais a correção. É soma algébrica. Se for negativo, vai subtrair. Se for positivo, a cota do ponto B e do ponto C vai ser a cota mais a correção. Então, vai ser 18.095 menos 1, dá 18.094. 18.071 menos 1, 18.070. Ok? Beleza. Só que agora é o pulo do gato. O ponto C não vai ter nada. Por que ele não vai ter nada? Porque ele já foi corrigido aqui em cima. Agora, o ponto D, o ponto E, o ponto F e o ponto G são os pontos que foram calculados a partir da estação 2. O ponto C aqui está na estação 2 só para poder ligar a 1 na 2. Os que foram calculados a partir dele, de fato, foi o ponto D, E, F e G. Desses, eu vou tirar o 1 milímetro referente a essa estação e o 1 milímetro da estação anterior, porque é acumulativo. Então, aqui eu vou tirar 2 milímetros. 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui. Professor, não entendi, não. Por que eu vou tirar 2 aqui? Porque dessa estação, dessa estação, eu tenho que tirar 1 milímetro. Só que essa aqui já vai ser calculada com 1 milímetro a menos em função dessa, ó. Porque quando isso aqui eu passaria para cá, ia ficar 18.070, mais essa ré, essa aqui já ficaria 18.903. Então, ela já teria 1 milímetro a menos. Quando eu tirar 1 milímetro dela, ela vai ficar com menos 2. Então, aqui vai ser igual a isso, mais a correção aqui. É negativa. Então, subtraindo 1 de todo mundo. E aí? 18.403 menos 2, 16.403 menos 2, 16.401. 16.870 menos 2, 16.868. 15.218 menos 2, 15.216. 14.914 menos 2, 14.912. Quanto é que eu vou tirar, pessoal, do ponto C da próxima estação? Quanto é que vai ser a correção dele? Alguém responde? Menos 3. Menos 3. Por quê? Porque eu vou tirar 1 milímetro dele, mas ele já tem 2 acumulados das duas outras estações. Então, aqui eu vou tirar menos 3. E é só dele que eu vou tirar, porque desse ponto, dessa estação eu só calculei o ponto C. Então, aqui vai ser como? Vai ser 18.071 menos 3. E vai dar 18.068.
Quanto é que eu vou tirar do último ponto, gente? Menos 4, que é o menos 1 dele, com menos 3 acumulado das estações anteriores. E aí, magicamente, eu corrijo a minha cota de partida, fica igual à cota de chegada. Ou seja, as correções, elas são acumulativas. A primeira estação impacta na segunda, na terceira e na quarta. A segunda estação impacta na terceira e na quarta, e a terceira estação impacta só na quarta. Ou seja, na primeira estação, eu corrijo as cotas de uma vez o valor da correção. Na segunda, 2 vezes o valor da correção. Na terceira, 3 vezes o valor da correção. Na quarta, 4 vezes o valor da correção, e assim sucessivamente. Agora, a cota final e a cota inicial são iguais e o meu nivelamento está corrigido. Todo mundo entendeu aí? Professor, só tem esse jeito de fazer ou tem de outro jeito? Não, é esse o jeito de fazer. Existe um jeito de você fazer proporcional às distâncias, mas eu nem ofereci para vocês aqui as distâncias entre o ponto A, o ponto B e o ponto C, que é proporcional à distância que foi medida. Mas eu não forneci para vocês. Esse aqui é o jeito padrão de se fazer as correções. Quem é que perguntou? Matheus. Por que você perguntou isso, Matheus? Porque você fez com outro professor e outro professor mostrou de outro jeito. Não, é porque eu tinha achado meio confuso, mas eu tô vendo aqui que de acordo que vai mudando a estação, eu não altero a primeira e vou só alterando o acumulando. Exatamente, é acumulativo. Isso. É só acumulativo. Então está bom, então. Pois bem. Pessoal, já são 11h50, mas essa aula tinha que ser lenta mesmo, para que vocês aprendessem o mecanismo da coisa. Eu vou deixar um exercício para vocês fazerem como atividade, mas não esqueçam que essa semana vocês têm 2 atividades. Um nivelamento desse para fazer individual e a recorreção da prova em grupo. Ok? Isso é facinho, é só vocês entenderem o mecanismo, não tem complicação nenhuma. Antes de terminar, eu só queria mostrar para vocês uma coisa. Se a gente fosse fazer, obviamente, isso aqui é um exemplo e é o Excel, mas eu vou só mostrar para vocês aqui um negócio. Olhem só aí. Se eu chamar isso aqui, essa coluna com os pontos, e essa coluna aqui com as cotas corrigidas, eu vou ter os pontos e as cotas corrigidas de todos eles. Se eu tirar os que estão duplicados aqui, e juntar todo mundo, eu posso ter os pontos e as cotas do meu nivelamento. Com isso aqui, eu posso traçar, por exemplo, um perfil. Professor, Oi. por que tem um C com 18.070 e outro C lá embaixo com 18.068? Você sabe que eu não estou te vendo, né? Como é teu nome? Guilherme. Ok, Guilherme. Eu estava esperando que alguém me fizesse essa pergunta, Guilherme. Eu disse a vocês que quando a gente vai, não necessariamente a gente volta pelos mesmos pontos, mas nada impede de eu voltar pelos mesmos pontos. E nesse caso, eu saí de A, fui para o ponto B, para o ponto C, para o ponto D, para o ponto E, para o ponto F, para o ponto G, e eu já estava voltando e eu revisitei o ponto C. Ou seja, esse ponto C ele foi visto 2 vezes. Eu não precisaria, eu poderia ter feito um ponto aqui H, I, sei lá,
e voltado para o ponto A, que seria um ponto diferente. Mas, neste nivelamento aqui, o ponto C ele foi visto na ida e foi visto na volta. No caso da ida, a cota dele ficou 18.070. No caso da volta, a cota dele ficou 18.068. Como é que a gente faz para calcular, quando a gente faz isso, como é que a gente faz para calcular a cota do ponto C? A gente faz a média dos dois. Então, ficaria aqui 18.070 mais 18.068, a cota dele seria 18.069. Nem seria essa, nem seria essa. Seria a média dos dois. Ok? Ou seja, quando eu estava indo, eu passei pelo ponto C, quando eu estava voltando, eu passei pelo ponto C novamente. Não precisava ter feito. Normalmente a gente não passa. Eu só fiz isso aqui para que vocês percebessem que se a gente passar, a gente tem que fazer mais uma média, porque eu vou ter a cota da ida e a cota da volta, e a cota do ponto vai ser a média. Na verdade, esse ponto aqui, que é o ponto A, é igual a esse ponto aqui, que é o ponto A. Estão vendo? É como se ele estivesse voltando, isso aqui fosse um nivelamento fechado. E isso aqui fosse o perfil do nosso nivelamento. Eu estivesse olhando o terreno de lado. Ou seja, eu saio do ponto A, vou para o ponto B, que é um ponto que está mais baixo, vou para o ponto C, que é um ponto que está mais baixo ainda, vou para o ponto D, que é um ponto que está mais baixo, depois eu subo um pouquinho, desço mais ainda, subo novamente o ponto C e volto para o ponto A, que está mais alto. Então, este aqui, basicamente, ao sair do ponto A, eu tenho terrenos mais baixos do que ele. Se eu quisesse, por exemplo, construir aqui uma barragem ou aterrar para construir um terreno plano, isso aqui tudo seria vazio e eu teria que aterrar esse terreno natural para ele se tornar um plano. Isso aqui é o que a gente vai aprender a fazer daqui a 2 aulas, que a gente chama de perfil longitudinal do terreno, do nivelamento. É como se eu cortasse o terreno de lado, fizesse um corte vertical e ficasse olhando ele de lado. Ok? Bem, 11h55. Eu vou passar para vocês uma atividade, vou deixar lá no Classroom, que é um exemplo desse aqui. A exemplo dele, vocês só vão ter que calcular as cotas, corrigi-las e calcular as cotas corrigidas. E podem fazer no Excel se quiserem, também como aprenderam a fazer aqui, mas podem fazer na mão também, não tem problema nenhum. Professor, Quem fala? Brena, Oi, Breno. a correção da prova é em relação a que prova? Como assim? Porque tem rumos diferentes. Sim, cada um vai fazer a sua. O que vocês vão Uhum. fazer é descobrir onde erraram. Certo. Tá bom? Professor, Oi, Vinícius. o prazo de entrega é até a próxima aula De qual? da prova corrigida? Vocês vão ter 2 semanas para fazer isso. Certo. Obrigado. Mas a atividade de nivelamento é na próxima aula. Tá certo? Então pronto, vocês se reúnam. Eu vou tirar quem não for dessa turma e refazer os grupos, e eu posto também lá no Google Classroom com uma atividade. Tá certo? E vou mandar para os líderes de cada grupo a planilha, para vocês saberem exatamente como é que ficou o meu cálculo. Ok? Na semana que vem a gente vê nivelamento trigonométrico e eu passo para vocês as instruções para vocês instalarem um programa aí no computador de vocês, quem tiver computador ou notebook em casa, para fazer, para produzir a próxima atividade, que é de curva de nível, perfil longitudinal e seção transversal. Professor, tem outra pergunta em relação à cota. Eu posso atribuir qualquer valor, sendo que ele não fique negativo, no caso? Sim, com certeza. Qualquer valor, eu posso se basear por esse valor e fazer... Professor, eu não gostei de 20 mil. 20 mil não é um número legal. Eu sou da esquerda e vou colocar 13 mil. Pronto, fique à vontade, Matheus. É com você. Tá bom, então. Obrigado. Nada. Não gostei não desse negócio. Eu quero 50 mil, 100 mil, 200 mil. Cada um de vocês escolhe, é arbitrário. Só não coloca um valor muito pequeno para não aparecer cota negativa. Beleza? Então, por hoje é isso, pessoal. Desculpa por ter chegado aí perto do meio-dia, mas eu precisava ir com calma para vocês entenderem o mecanismo. Tá bom?
Abraço, então, até semana que vem. Alô, Leandro. Tchau, professor. Obrigado. Tchau, Tatimex. Tchau, gente. Vou parar de gravar a reunião aqui.